João capítulo 3, a partir do versículo 22, diz assim a palavra do Senhor, preste atenção. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia. Está dando um pouquinho de microfonia, Rafa. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo se dirigia para lá e era batizado, pois João ainda não havia sido preso. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação, e foram até João e disseram: mestre, preste atenção, aquele que estava com o Senhor do outro lado do Jordão, no qual o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão até ele. João vai responder: ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou Cristo, mas fui enviado como o seu precursor. Que coisa linda, hein? Ele é precursor de Jesus, ele sabe quem é. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Repita comigo: pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Vamos ler de novo. Convém que ele cresça e que eu diminua. Fala para alguém do teu lado: convém que ele cresça e que nós possamos diminuir. Obrigado, Jesus, pela tua palavra aberta diante de nós. Fala com a tua igreja reunida aqui. Nós te agradecemos, Jesus, porque nós só temos o Senhor. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. Obrigado pela comunhão dos irmãos. Obrigado porque nós temos esse refúgio, esse esconderijo, nós temos para onde correr. Nós te louvamos e te agradecemos por isso, em nome de Jesus, amém. Irmãos, antes de nós conhecermos Jesus e o Espírito Santo, geralmente a gente faz muitas fugas na nossa vida. Então, quando algo dá errado, a gente quer fugir de cidade. Quando algo dá errado na família, a gente quer fugir da família. Quando algo dá errado no trabalho, a gente quer fugir do trabalho. Sem Jesus, nós somos eternos fugitivos. O problema é nós continuarmos sendo fugitivos depois de conhecermos Jesus. Nós não precisamos disso. Você não é um fugitivo, você é filho de Deus. E filhos de Deus encaram as situações. Filhos de Deus não mudam de cidade porque agora apertou, porque agora as portas se fecharam, porque agora as coisas estão estranhas. Não, nós vamos buscar direção do Senhor para saber o que está acontecendo, se é um tratamento de Deus na minha vida, se é um processo que eu estou passando, mas eu não mudo, eu não me desloco, eu não me transiciono, porque uma pressão está acontecendo. Até porque é na pressão que a gente cresce. A locomotiva anda mais na pressão do carvão. Existem pessoas que vão fluir na pressão. Existem pessoas que vão viver coisas novas quando uma pressão acontece. Aliás, algumas coisas só mudam na nossa vida depois da pressão. Quantas coisas você decidiu mudar, você realmente decidiu fazer, porque você estava sendo pressionado. Então a pressão serve para muita coisa. E Deus, como Pai, não vai nos poupar de algumas pressões. Deus, como Pai, não vai nos poupar de algumas situações. Todos aqueles que estão fora de Cristo vivem em fuga. Você lembra quem você era e como você fugia antes de Jesus? Todos que estão fora de Cristo vivem em fuga. Querem se mudar por dificuldade financeira, querem abandonar a família porque acha que não dá mais, querem ir para missões porque, na verdade, entenderam que pode ser algo bonito, mas não tem a ver com vocação, tem a ver com uma fuga. Querem mudar de país sem o sim de Deus, querem mudar de estado sem o sim de Deus. Quantas pessoas estão vivendo em fuga? E eu quero que nessa manhã de domingo você observe a sua vida. Você que está aqui presencial, você que está nos assistindo ao vivo pelo YouTube,
Será que nós estamos vivendo um propósito, mesmo no meio de uma pressão? Ou será que vira e mexe nós estamos procurando fugas? Você não é fugitivo, você é filho de Deus. E o propósito de Deus, a palavra de Deus não vai se cumprir sobre nós enquanto a gente estiver procurando fuga. A palavra e o propósito vai se cumprir debaixo da pressão. Jesus está vendo, mas nós não saímos do lugar aonde nós estamos. Quando Jesus, irmãos, preste atenção, quando Jesus se revela a nós, e o seu testemunho é confirmado em nós, acabou o homem da fuga. Quando Jesus se revela para nós, acabou o homem briguento. Quando Jesus se revela a nós e o seu testemunho é confirmado em nós, acabou a fofoqueira. Não olha para o lado, olha para mim. Quando o testemunho de Jesus é confirmado em nós, acaba o viciado, acaba o prostituto. Ah, meu Deus, eu precisava de alguém comigo aqui. Quando o testemunho de Jesus é confirmado em nós, acaba o ganancioso. Porque o homem natural, ele vai sendo abafado pela glória de Deus, pela presença do Espírito Santo. Quando alguém dá lugar para o Senhor, irmãos, o homem do passado, o velho Adão, ele fica lá muito quietinho, porque existe um novo homem, um novo padrão, um novo modelo nascendo a partir de nós. João, no capítulo 3 também, no versículo 20, vai dizer: quem pratica o mal, odeia a luz. Então quem pratica o mal, odeia a luz, e não se aproxima da luz. Por quê? Temendo que as suas obras sejam manifestas. Presta atenção, quem está no erro, não quer vir para a igreja. Quem está no erro, não quer a presença, não quer estar no meio dos irmãos, porque no meio dos irmãos tem revelação. Quem está no erro, ele se afasta, ele evita a comunhão. Por quê? Porque na comunhão tem luz. Quando você está reunido com algum irmão, tem luz, e na luz revela o que está escondido. Você pode perceber, quando alguém começa a se deslocar, Lucas, da vida de Deus, está meio no pecado, está no oculto, ele começa a se deslocar da vida da igreja, ele começa a sair fora, aonde tem luz, ele não quer. Por quê? Porque o pecado faz isso, nos leva para as trevas, nos leva para a escuridão, nos leva para o quarto escuro. Então a gente fica evitando, a gente já não é mais tão assíduo, nós não somos mais tão envolvidos. Não é só por conta de um problema, é por conta de pecado. O pecado afasta, porque o pecador não quer estar na luz, porque na luz ele teme que o seu pecado seja revelado. Está escrito aqui. Porque aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, porque ele teme que as suas obras sejam manifestas. Na luz tudo é manifesto. Você não precisa mais andar em trevas, você foi chamado para andar na luz. A nossa vida é essa, esses somos nós, estamos debaixo da luz do Senhor. Não importa a crítica, não importa o elogio, eu estou debaixo da luz do Senhor. Que o Senhor revele o que eu preciso. Eu não temo a verdade, eu quero Jesus. Quem está me entendendo, diga aleluia. Irmão, Paulo, lá, depois você anota, você pode ler Paulo em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17 e 18. Ele diz que anuncia o evangelho sem acrescentar sabedoria humana. Olha o desafio de Paulo. Ele é um poliglota, ele é um doutor da lei, ele cresceu aos pés de Gamaliel. Mas para anunciar Jesus não pode ser por sabedoria humana. Mila, que coisa forte. Para anunciar Jesus não é necessário sabedoria humana. Para falar do evangelho e das verdades do reino de Deus, você tem que deixar na verdade a sabedoria humana de lado. Porque se você pregar a sabedoria humana, você pode ferir as escrituras sagradas, você pode abafar o Espírito Santo. Esses dias eu fui pregar numa igreja, o pastor estava passando um processo de transição, e ele disse: pastor, eu só tenho a presença de Deus, eu só tenho o Espírito Santo, e é isso que tem nos sustentado. Eu falei para ele: glória a Deus, Canela,
Glória a Deus. Porque às vezes a pessoa é rodeada de tantas pessoas com sabedoria humana, mas que estão abafando a direção do Espírito Santo. Igreja não é dirigida pela sabedoria humana. Igreja é um organismo vivo que é regido pelo Senhor e funciona com jejum e oração. Irmão, não é a sabedoria humana que leva a igreja para o lugar que ela deve estar, é a dependência do Espírito Santo de Deus. Não é a sabedoria humana que nos trouxe até aqui, é a dependência do Espírito Santo de Deus. Levanta a tua mão, deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida. O que vai acontecer de Deus para você é na dependência do Espírito Santo, não é pela tua sabedoria. Aleluia. Irmãos, nós não podemos tirar essa loucura do meio da pregação, porque é loucura depender do Espírito Santo. Mas um cristão verdadeiro não pode tirar as loucuras de Deus da sua vida. Será que tem alguém me entendendo aqui? É loucura a morte de Jesus na cruz. A nossa linguagem é um escândalo que tem que nos acompanhar em tudo, irmãos. Você estar no meio de homens importantes e você ter a oportunidade de falar assim: espera um pouquinho, eu sei, a gente está vendo ali a estratégia, a planilha está aqui e tal, mas eu posso fazer uma oração? Alguém tem que se levantar no meio dos incrédulos para revelar a luz de Jesus. Alguém, um cristão genuíno, tem que aplicar a loucura. Não, você crê nessas coisas? Você crê no sobrenatural? Sim, eu sou um desses. Eu acredito no sobrenatural. Eu acredito que Jesus morreu e ressuscitou, que Ele está vivo, e eu sou um representante legal dele nessa terra. Nós somos esses substitutos. Irmãos, olha só, numa transação tem que existir garantias. Numa compra de uma casa, num aluguel, numa compra de um carro, existem contratos. O que é um contrato? É uma garantia. E você não faz um negócio se você não confiar. E você nem precisa confiar na pessoa, você precisa confiar no que está escrito. Mas é muito bom você fazer negócios confiando, porque você confia. Isso é o ideal. Isso é o favor de Deus. Agora, a palavra confiança é depositar numa transição um documento que garante tudo. Por isso que é confiança. Com mais fiança. Ou seja, você está colocando um documento que garante a transação. Quem está entendendo? Por isso que precisa ter confiança. Quando Jesus morre na cruz do Calvário por nós, Ele põe essa garantia. Ele estabelece essa garantia. Então preste atenção, Deus não está interessado em te abençoar mais do que te transformar. Porque a garantia que um homem pode nascer de novo, a garantia que um pecador pode ser um santo homem de Deus, que uma prostituta, um adúltero pode ser um santo homem de Deus, é a morte de Jesus na cruz do Calvário. Ele quer te abençoar, mas mais do que te abençoar, Ele quer te transformar. Não é à toa que o primeiro milagre de Jesus é em João 2, e a gente leu esses dias atrás. Foi uma transformação de água em vinho. Não foi a cura de ninguém, não foi a libertação de ninguém, não foi a expulsão de um demônio, foi a transformação. Porque mais do que abençoar, Jesus quer transformar. Jesus morreu para transformar a nossa vida. Ele te quer nascido de novo. Ele te quer um novo homem, uma nova mulher. Em Moisés, em Êxodo capítulo 20, ele vai ouvir: vai por nós, Moisés. Ninguém quer subir a montanha para ter um encontro com Deus. Eles têm medo do Deus que libertou o povo do Egito, porque eles sabem que é um Deus muito poderoso. A palavra é o Deus terrível. Porque Moisés tem intimidade. Moisés tem intimidade com o Espírito Santo, tem intimidade com Deus. Então ninguém pode ter intimidade por mim. Eu preciso buscar essa intimidade.
Não adianta o pai ser muito crente, a mãe ser muito crente e o filho não ter intimidade e se escorar na intimidade que o pai e a mãe têm. Isso não dá certo. Cada um de nós precisamos ter as nossas experiências com o Espírito Santo de Deus. Agora, eu e você não podemos usurpar esse relacionamento de intimidade. Ninguém pode ter intimidade por mim. Agora, eu preciso, de verdade, buscar intimidade não para exibicionismo. Não tem pessoas que conhecem outras pessoas famosas e se gabam daquela amizade e contam vantagens por conta da intimidade que tem com o famoso? Não tem muita coisa que acontece assim? Não, eu sou amigo de fulano de tal. Fala coisas que o fulano nem falou. Cuidado. Por mais intimidade que você tenha com o Espírito Santo, não fale o que ele não falou. Por mais intimidade que você tenha com o Espírito Santo, você não é amigo do Espírito Santo para se exibir, você é amigo do Espírito Santo para se submeter. Então, primeiro, você não precisa levantar Moisés. Tem intimidade você. Fala para alguém do teu lado, você precisa ter intimidade, cara. Tem homens sem vergonha, não olha para o lado, olha para mim, que se apoia na intimidade que a mulher tem com o Espírito Santo. O cara está tranquilão porque ele sabe que a mulher é uma ungida de Deus. Ele está tranquilão, ele nem busca Deus tanto, porque ele sabe que a mulher dele é uma mulher de oração. Cuidado, Canela, o governo começa na tua cabeça. É o contrário. A mulher precisa estar tranquila, porque o homem que tem em casa é um ungido de Deus e busca a direção de Deus para todas as coisas. Não é o contrário. Mas o que a gente vê? A gente vê uma inversão de valores. Faz culto de mulher, tem top, não tem onde. Faz culto de homem, uns gatos pingados, assim, com uma dor nas costas, uma luta. Pega eles, Jesus, levanta esses homens. Não, isso tem que mudar, irmãos. Eu estou dando um exemplo aqui, muito externo, mas o mais importante é em casa, e o mais importante é a imposição, é você buscar direção de Deus para a sua família, para a sua casa. Então, pare de levantar Moisés, tem intimidade com o Senhor você. Agora, como eu disse, essa intimidade não pode ser usada para exibicionismo. Isso é usar a intimidade que você tem com a pessoa para benefício próprio. Quando alguém se exibe por conta da intimidade que tem com alguém, está usando aquela intimidade para benefício próprio. Relacionamento por interesse, relacionamento com intenção escusa. Olha só, irmãos, eu quero que você guarde algo. Como noiva, nós esperamos ansiosamente o noivo voltar. Como amigos do noivo, esse é o nosso duplo chamado. Todo cristão é noiva, porque aguarda o noivo, e todo cristão é amigo do noivo. Ele ajuda a noiva, ele conduz a noiva, ele é um instrumento de cura na vida de outras pessoas, para que elas também conheçam e tenham intimidade com Jesus. Então, como amigo do noivo, como noiva, eu espero, mas como amigo do noivo, eu acelero a sua vinda, porque a Bíblia diz que a igreja pode acelerar a vinda de Jesus Cristo, com seus atos de justiça, com seu comportamento de justiça, aleluia. Então, como noivas, eu confio, como noiva, eu espero, como noiva, eu descanso, como noivo eu me preparo. Amém? Porque Jesus não vai casar com a daminha de honra, Jesus vai casar com a noiva. Então a noiva que Jesus vem buscar é madura, está pronta para o casamento. Jesus não vai casar com uma criança, Jesus vai casar com uma noiva madura. É por isso que a gente precisa amadurecer, irmãos. Lá em Cantares tem um texto muito curioso, Cantares 8, e vai falar: a nossa irmãzinha ainda não tem seio, nós precisamos cuidar dela,
porque ela precisa estar preparada para o casamento. Alguns acreditam que esse texto está falando da igreja, que a igreja precisa amadurecer, porque Jesus vai casar com a igreja. É por isso que a igreja é o símbolo da noiva, e o noivo vai voltar para buscar a sua igreja. Então a igreja precisa amadurecer para casar. Repita comigo: eu preciso amadurecer para casar com o noivo que está chegando para me buscar. Irmão, é lindo, sabe por quê? Porque o noivo vem buscar a noiva e vai levar já para a festa do casamento. La torvaceia. O noivo vem buscar a sua noiva e já vai levá-la para a festa do casamento, as bodas do Cordeiro. A igreja estará reunida. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa: o seu Criador é o seu marido. A Bíblia vai dizer em Isaías 54:5: porque o teu Criador é o teu marido. Está escrito isso. O Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. O teu marido, igreja, é um general de guerra. Ei, que virá com as patentes buscar a sua noiva. Que virá cheio de patentes, completamente vestido, buscar a sua igreja. Irmãos, João é o homem que prepara o caminho para o Senhor. E o texto que nós lemos, alguém chega perto de João e fala: João, você não sabe, rapaz, lá do outro lado do rio, aquele homem que você fala tanto dele, está fazendo o que você faz. Ele está batizando também. Ele abriu uma concorrência, João. Ele abriu um negócio, você falou do negócio que você tinha, ele foi abrir um igual. Conhece gente assim? Que ao invés de ficar feliz porque as pessoas estão prosperando, fica chateada. Irmão, qual é o conceito de shopping center? Por que o conceito de shopping center deu tão certo no mundo inteiro? É uma loja do lado da outra. Algumas estão vendendo a mesma coisa, mas porque estão juntas, atraem mais pessoas. E você não quer que abra um outro negócio como o teu na cidade? Não entendeu? Não entendeu que quanto mais negócios, mais pessoas. Você conhece cidades que são conhecidas por vender sapatos. Você conhece cidades que são conhecidas por vender móveis, e vai todo mundo para lá, todo mundo ganha muito mais. Então não fique com inveja, não se preocupe com a concorrência. O que Deus tem para você é para você, pronto e acabou. Será que tem alguém que pegou essa palavra aqui? Irmão, preste atenção, guarda isso, porque nós precisamos viver os princípios da palavra de Deus. Eu não tenho que me preocupar com a igreja A, com a igreja B. Glória a Deus que todas as igrejas cresçam, que todas as igrejas da cidade prosperem, seja qual for. Se as igrejas estão pregando o evangelho genuíno, real, verdadeiro, sem segurar nenhuma palavra de púlpito e sem depender de pessoas, irmãos, que as igrejas prosperem, que a gente possa tomar a cidade para a glória do Senhor. Não tem a ver com placas, não é sobre nós, não é sobre placas, é sobre um nome: Jesus de Nazaré. Jesus Cristo seja elevado em Bertioga. Irmãos, tem gente que às vezes quer vir para cá e numa reunião, numa conversa na sala pastoral, a gente fala: não sai da tua igreja não, irmão. Você vai sair da tua igreja por causa disso que você falou aqui? Pelo amor de Deus, amadurece, vai lá ajudar o teu pastor. Não faz isso não. Você vai sair da igreja por causa disso, você vai se arrepender. Porque lá na frente, por melhor que seja o lugar que você vá, você vai descobrir que aquele lugar era o teu lugar. A gente tem que ter maturidade para falar isso, irmãos. A gente não pode fechar os nossos olhos e falar: vem todo mundo, vem todo mundo. Não, nem todo mundo é nosso, nem todo mundo é filho. Todo pastor tem ovelha. Então não adianta, a igreja está cheia de gente que não tem um coração aqui.
Que Deus coloque aqui pessoas que estão com o coração aqui, que você se sinta pertencente, que você se sinta família. Toda família tem problema, essa família também tem. Toda família tem situações, essa família também tem. Mas entra, irmão, no relacionamento. Entra, vai entrando. Não deixa nada te tirar desse relacionamento familiar. Por que eu estou dizendo isso? Olha só, falando de amigo. Porque vão falar para João que Jesus está fazendo o que ele faz. Sabe o que João vai falar? Ué, a noiva não é para o noivo? De quem é a noiva senão do noivo? Ele é o noivo, ele faz o que ele quiser com a noiva. Que eu diminua e que ele cresça. Então eu, como noiva, espero, mas como amigo do noivo, eu me alegro por saber que a noiva é do noivo. A noiva tem um dono e ele tem cuidado da noiva. Isso é amizade, isso é entendimento na intimidade, irmãos. O empregado, alguém que tem empregado em casa, o patrão que tem funcionários, ele não precisa dar satisfação para os funcionários que ele vai viajar na sexta-feira. Ele vai e acabou. Então o empregado não sabe o que o seu patrão faz, mas o amigo sabe. Porque o patrão não vai falar para o funcionário, ele não deve satisfação, mas para um amigo ele compartilha. Cara, eu vou viajar para tal lugar. Ah, você já foi para lá? Oh, que legal. É esse relacionamento que Jesus tem com a noiva. Jesus compartilha o seu coração com a sua noiva. Jesus fala das suas impressões com a sua igreja. É por isso que nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos, porque de púlpito, num abraço, numa conversa, na comunhão, nos links de terça, Jesus vai sinalizando a direção, Jesus vai mostrando o que gosta, o que não gosta, Jesus vai colocando a gente num rumo, num trajeto certo. Quem está me entendendo? João 15,15 vai dizer: já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Ao invés disso, eu vos tenho chamado de amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu lhes dei conhecimento a vocês. Ah, que coisa linda. Você entende quem você é? Jesus está compartilhando as coisas dos céus com os seus amigos. Jesus está compartilhando as coisas do alto com a sua noiva, com a sua igreja. Por quê? Porque somos nós que temos intimidade com Ele. Ele não vai falar dos seus segredos para quem está longe, para quem não é amigo, para quem é servo. Ele vai falar dos seus segredos para quem é noivo e tem intimidade com Ele. Aleluia. Então, como noivo, a gente espera, a gente se submete, a gente aguarda, mas como amigos do noivo, a gente se esforça. A gente toma o reino pela força, a gente cobre a nudez da noiva, a gente guarda o nosso testemunho, a gente se gasta para o Senhor, a gente guerreia pela igreja, a gente se posiciona, a gente guarda os muros. Eu falei já uma vez aqui, quando eu e a Fabiana casamos, há 25 anos atrás, o que o noivo faz? O noivo vai atrás do amigo que tem um carro mais bonito. Ou ele aluga um carro, uma limousine, alguma coisa assim, um chevetinho, sei lá, um Poisé. Ou ele vai atrás de um amigo para não gastar dinheiro, que tem um carrão. E foi o que eu fiz. Tinha um amigo meu que tinha um carrão. Eu falei: cara, você é meu amigo, não é? Leva minha esposa para a igreja no dia do nosso casamento. Ele falou: claro. E ele foi buscar a Fabiana com um carrão e levou ela até a igreja. É para isso que servem os amigos do noivo. É para isso que servem os amigos do noivo, para conduzir a igreja de uma maneira reta, santa, cuidadosa, até o altar onde o noivo está. Irmãos, eu sei, nós temos muitas coisas para nos preocupar. Eu sei, cada um de nós temos os nossos desafios. Eu falei para uma pessoa esses dias que está passando por um momento de luta. Eu falei: essa guerra é tua, mas como igreja a gente tenta aliviar essas batalhas. Mas cada um de nós temos as nossas guerras, irmãos.
Alguns têm guerras por conta de vício dentro de casa, outros têm guerras por conta de uma dificuldade financeira, outros por conta de uma perda familiar. Todos nós temos as nossas guerras. A igreja tenta aliviar, mas as guerras são nossas. As guerras, cada um de nós vamos passar as nossas guerras, irmãos. Agora, em nome de Jesus, mesmo tendo os nossos problemas e passando as nossas guerras, se preocupe com alguém. Se preocupe com a noiva. Às vezes, em momentos de avanço, em momentos de reforma, em momentos de liberação, em momentos que a igreja está precisando de algumas coisas, a gente vê, irmãos, pessoas que entenderam que são amigos do noivo e não tiram da noiva, eles ajudam a noiva. Infelizmente tem gente dentro das igrejas que quer tirar da noiva. Então vai fazer um serviço, aumenta o valor porque é da igreja, e acha que a igreja tem dinheiro. Vai fazer alguma coisa, não entendeu nada. Amigos do noivo não tiram da noiva, amigos do noivo entregam, levam a noiva até o altar. O meu amigo não cobrou por aquilo. Meu amigo não cobrou. Ele gastou a gasolina dele, ele gastou o pneu dele, o óleo do carro dele, mas porque era meu amigo, ele se entregou. Ele dispôs da sua finança, ele dispôs do seu tempo para agradar um amigo. Amigos do noivo se dispõem de tempo, se dispõem de recursos, se dispõem da vida, se entregam para cuidar da noiva. Nessas ações, efetivamente contam para a vinda de Jesus, irmãos, todas essas ações. Quando você apoia alguém, quando você ajuda alguém, quando você está do lado de alguém num momento difícil, todas essas ações contribuem para a vinda de Jesus. Porque a igreja tem o poder de acelerar a vinda do Senhor. Sabe, Marcos capítulo 13, versículo 10 diz assim: e é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Lucas 11, 12, e ele lhe disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Ou seja, alcança mais pessoas. Que tudo que nós estamos fazendo aqui seja para alcançar pessoas. Ontem os 3 palavrinhas estiveram aqui, a igreja estava lotada de crianças. Eu tenho certeza que uma semente foi colocada nos pais que não são convertidos e estavam nesse lugar ontem, e esses pais entrarão pelas portas e vão entregar as suas vidas ao Senhor Jesus. Esse é o motivo de eventos na igreja. O amigo do noivo zela pela noiva. Repita comigo: como amigo do noivo, eu zelo pela noiva de Jesus. 2 Coríntios 11, 2. Eu estou falando e estou mostrando textos para você que confirmam a pregação. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Olha o que Paulo está falando para a igreja: eu zelo por vocês com o zelo de Deus, porque eu sou o amigo do noivo e preciso preparar a noiva como uma virgem pura ao seu esposo, que é Cristo, e ele vem voltar para buscar a sua igreja. Esse texto, preparo, no original, armoso, que significa o carpinteiro ou o construtor que prepara vigas e pranchas para pedras de construção da casa. Quando você cuida da noiva como amigo do noivo, você está como uma viga de uma casa, como um pilar sustentando a construção. Uau! Tem pessoas que estão aqui, que são pilares dessa igreja. Tem pessoas que estão aqui, que não pegam no microfone, não aparecem muito, mas são pilares dessa igreja. São pessoas que sustentam no mundo espiritual. Homens e mulheres que entenderam que são amigos do noivo, que nos momentos difíceis aparecem. Nos momentos difíceis aparecem. Irmãos, quando a gente passou a pandemia aqui, a gente tinha
há 10 dias atrás, começado a construção do mezanino. Tem uma irmã que está aqui hoje, era gerente do banco, e eu liguei para ela e falei assim: irmã, prepara aí, põe a minha casa como garantia, porque eu não sei o que vai dar, a igreja fechou, como é que nós vamos fazer? Irmão, a igreja está aqui por conta de dízimos e ofertas, e nós não temos controle disso, nós não sabemos quem dá quanto, como algumas igrejas fazem, nada contra isso, até para ter um controle, e para ter uma organização nas finanças, mas de repente fecha tudo, acaba tudo, e a gente tinha acabado de começar uma construção de quase 500 mil, e eu coloquei a minha casa como garantia, falei com ela, desliguei o telefone, o Espírito Santo falou assim: você vai se calçar? Dependa de mim, você não precisa disso, eu sou o dono da igreja. Eu liguei de volta e falei: ó, esquece isso aí, vamos esperar. Uma semana depois, um irmão vendeu um apartamento que ele tinha em Santos, que fazia 5 anos que estava à venda e não vendia, e esse irmão falou: eu fiz um propósito com Deus, quanto falta do mezanino? Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, tem gente que entendeu o que é ser amigo do noivo, em todas as áreas, seja para cobrir como mantenedor, seja para estar presente nos momentos que a igreja precisa, seja para estar em momentos que alguém precisa. Gente que sabe o que é ser amigo do noivo, é esse pilar que sustenta a construção da casa. Preparados para a volta de Cristo, preparados, armoso, é aquele que é como um pilar numa construção de uma casa. Que você seja esse pilar na construção da casa espiritual que Jesus está gerando nesse lugar. Fala para alguém do teu lado, que você seja esse pilar, meu irmão. Irmãos, Deus vai chamar alguns homens de amigos. Abraão creu e foi chamado de amigo por Deus. Tiago 2:23 vai dizer: e se cumpriu a escritura, ao qual diz: ora, Abraão acreditou em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Por que Abraão foi chamado amigo de Deus? Porque na hora decisiva não negou o Senhor. Amigo, preste atenção, guarda o que eu vou falar. A pressão revela. A pressão revela quem nós somos. Então, se você não passar por pressão, ninguém vai saber quem você é. E são em momentos de pressão que revela a identidade de alguém. Esse cara, rapaz, esse cara, passamos isso, esse cara estava lá. Essa mulher, não, você não conhece ela para estar falando isso. Eu conheço essa mulher. Nós passamos por isso. Ela se manteve firme, posicionada, sempre com palavras de fé nos lábios. Irmão, a pressão revela. Repita comigo: a pressão revela. A igreja, irmãos, ela é um prédio feito por pedras vivas. Eu estou falando do mundo espiritual. Esse prédio aqui, ele tem tijolos. E os tijolos têm o mesmo tamanho. Eles se encaixam perfeitamente e formam um muro, formam uma parede, formam cômodos. A igreja é um prédio, mas ela é feita de pedras vivas, e pedras vivas não têm a mesma forma. Pensa na luta do Espírito Santo para juntar essas pedras. Uma é quadrada, a outra é retangular, a outra pensa de um jeito, a outra veio de uma cultura familiar. São essas pedras, cada um de nós, essas pedras diferentes, mas nós somos unidos pela argamassa do Espírito Santo para levantar a igreja de Cristo. Olha que texto interessante, 1 Pedro 2,4: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, ele é a pedra de esquina, cornerstone, a pedra angular. Antigamente as construções tinham aquela pedra que sustentava tudo, que é a cornerstone, é a pedra de esquina.
Ele é essa pedra, que foi rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus, preciosa para Ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, o Senhor. Ele é a pedra de esquina, mas Ele está utilizando nós também como pedras vivas para a edificação de uma casa espiritual. Que lindo, irmãos. Fala para o teu irmão, você faz parte da construção de Cristo na terra. Os amigos do noivo apressam a sua vinda. Quem está comigo, diga glória a Deus. Os amigos do noivo apressam a sua vinda. 2 Pedro 3,12. Esperem a vinda do dia de Deus e façam, olha o que vai falar agora, o possível para que Ele venha logo. Façam o possível para que Ele venha logo. Naquele dia, os céus serão destruídos com fogo, e tudo o que há no universo ficará derretido. Em outras traduções, esperando e expressando, e apressando, desculpe. Ou seja, os nossos atos de justiça apressam a vinda do noivo. Então, como noiva, a gente espera, como amigo do noivo, a gente apressa. Como noiva, eu dependo dele, eu choro na presença dele, eu confio nele, eu sei que ele vem me buscar porque eu sou sua noiva. Como amigo do noivo, eu pego o reino pela força, eu vou para cima, eu guerreio, eu entro no campo de batalha, eu cubro a noiva. Deus usa homens disponíveis, Deus não usa homens desocupados. Está sem fazer nada, irmão? Vou lá na igreja. Deus não usa a gente assim. Deus usa os ocupados, mas disponíveis. Gideão estava fazendo o quê? Malhando trigo no lagar. Eliseu estava fazendo o quê? Malhando com 12 juntas. Davi estava fazendo o quê? Cuidando das ovelhas do pai. Moisés estava fazendo o quê? Cuidando das ovelhas do sogro. Todo mundo estava fazendo alguma coisa quando foi chamado e ativado pelo Senhor. Fala para alguém do teu lado, vai procurar coisa para fazer, meu irmão. Se mexe. Vai se coçar, fala para ele, vai se coçar. Jesus está voltando, irmãos. Não, eu preciso de alguém que concorde comigo. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. A noiva está se ataviando. A noiva está se ataviando. O que é isso? A noiva está se preparando. A noiva está no momento dos preparos. Sabe quando uma noiva está indo com a amiga ver vestido? Quando a noiva está indo lá ver o sapato que vai usar, já está nos preparativos. A noiva está nesse momento se ataviando. Apocalipse 19:7. Regozijemo-nos e vamos nos alegrar e dar glória ao Senhor, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já está pronta. Se prepare, irmão. Levanta a tua mão em nome de Jesus. Tudo que está impedindo o nosso preparo como noiva, Senhor, tudo que está retardando o nosso preparo como noiva, todas as lutas pessoais, tudo aquilo que nós estamos vivendo e passando, Jesus, que nós possamos nos apressar, que nós possamos entender quem nós somos, que nada venha nos parar, que a nossa fé seja ativada nos momentos de pressão, que nós possamos ser testemunhos de coisas maiores, Pai, nos momentos difíceis, e que o Senhor possa ver em nós uma noiva que está se preparando, porque está chegando a hora do casamento. Você não é a daminha, você é a noiva. A daminha aparece lá no casamento, o pai e a mãe gastaram R$2.000 no vestidinho dela, arrumaram ela bonitinho, ensaiaram a semana inteira com ela. Você vai entrar assim, filha. Não, mais devagar, você vai entrar mais devagar, isso, vai entrando. Você vai trazer o buquê, vem entrando. No dia H, a igreja lotada, a daminha olha e fala o quê? Ela trava, ela não vem.
A mãe: vem filha, pelo amor de Deus, que vergonha. Mas a daminha travou. Ninguém liga, irmão. Mas a noiva não para. Quando a noiva aparece ali, os olhos dela não estão para os seus melhores amigos que estão no casamento e estão ali porque foram convidados. Os olhos dela estão aqui, no noivo, que está no altar esperando ela. Os olhos da noiva precisam estar no noivo. Ela vem no corredor, as pessoas a cumprimentam, abrem sorrisos, mas ela está focada, olhando para o noivo. Essa é a nossa jornada, irmãos. Sabe onde nós estamos, Andrei? Nessa entrada. Que nada te distraia. Que os olhos da noiva estejam focados no noivo. Tem gente se alegrando com você, tem gente com inveja de você, tem gente que não está entendendo, mas você não está preocupado, você está focado no noivo. Quero te convidar a ficar de pé. Ora calacea. O que João vai falar? Se ele está fazendo o que eu faço, glória a Deus. A noiva não é para o noivo. Eu me regozijo como amigo do noivo, que a palavra está se cumprindo. Eu me alegro porque o noivo está cumprindo a sua palavra. E aí no final do capítulo 3, ele vai dizer: convém que ele cresça e que eu diminua. Repita comigo: convém que ele cresça e que eu diminua. Põe a mão no teu coração, Espírito de Deus. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a tua glória e todo o teu amor, infinita humildade, servo de todo. Que ele cresça, ei, que ele apareça, oh, sim, é sobre ele. Aguenta firme a sua pressão. Vamos crescer de novo, diga: que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, eu me constranja